Boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Voz do Adepto, como sempre todas as segundas-feiras aqui na sua Gondomar FM. Como sempre temos a presença do nosso painel residente, o Pedro Camões pelo Futebol Clube Porto. Olá Pedro, boa noite. Boa noite, Luís. O Vítor Silva pelo Sport Lisboa e Benfica. Olá Vítor, boa noite. Olá, boa noite. E ainda estamos a aguardar a chegada do Tony, com certeza está atrasado. No entanto vamos iniciar o programa com o Vítor e com o Pedro. E como sempre vamos analisar a jornada. Eu gostava também ainda de falar um pouco da final da Taça da Liga. Vamos ver se temos tempo para isso, uma vez que não tivemos programa a semana passada e não falamos dessa competição. No entanto, vamos começar pelo derby de ontem, o Sporting Benfica, uma vitória contundente do Benfica, ainda para mais com o empate do Porto a aproximar-se da liderança do campeonato. E vou começar por ti, Vítor. Uma vitória importantíssima para o Benfica na luta pelo título. Como é que viste o jogo de ontem? Vejo um Benfica cada vez mais em crescendo, um Benfica como nunca se tinha visto até hoje, uma alteração tática que tem apresentado bons resultados. E vejo que neste momento o Benfica é uma equipa que qualquer clube deve temer e que não tem medo de jogar contra o Porto, contra seja que clube for, de olhos nos olhos e para ganhar e acabou. Mas contra o Porto perder. Bem, não isso aí estamos a falar de outros fatores que influenciaram esse resultado. Podes falar sobre isso se quiser, ou podem falar sobre isso se quiser. Sim, eu falei na Taça da Liga e vocês toda a gente viu como é que o Benfica final da Taça perdeu contra o Porto, não é? Com erros graves da arbitragem, inclusive que deu origem que numa final houvesse 2 VARs porque um já não chegava. Pronto, acho que toda a gente viu, acho que o resultado 3-1 não espelhou o que se passou no jogo. Só quem não for sério, honesto, não é que não vê isso, não é? Para responder ali ao nosso amigo Camões, que levantou a lebre desse jogo. Pronto, tudo bem. Relativamente ao jogo de ontem, com certeza que nós estarei. Eu sou sincero, nós falamos muito ao programa, no entanto, esta semana não tivemos a oportunidade de falar, ou seja, eu estou a falar contigo pela primeira vez acerca do jogo de ontem e com certeza que não estava nos teus melhores planos um resultado 4-2, Vítor. Achas que se deve realmente a um crescendo do Benfica ou achas que o Sporting ontem também não jogou o suficiente, tendo em conta a avalia do Benfica? Sim, eu não estava nos meus planos 4-2, mas estava nos meus planos 4-0. E não estava nos meus planos que o Benfica marcasse 6 golos para valer 4, isso não estava. O que se passou ontem com o Sporting, nunca tirou ontem dificilmente. Só um milagre é que o Sporting, para aquilo que eu tenho visto o Sporting do Benfica a jogar, só um milagre é que o Sporting ia conseguir ganhar ao Benfica. Porque, pronto, tem a ver com a atitude do Benfica neste momento, é outra equipa. E por isso, o jogo de ontem, não é? O Benfica dominou, fez do Sporting o que quis, entrou a mandar em casa do Sporting, logo de início no jogo. A partir daí, e da maneira que o Benfica estava a jogar, e acho que a opinião é unânime, o Benfica podia ter dado mais 4, que teve oportunidades para isso. Acho que resume só o que se passou no jogo. Então, com grandes jogadores, não é? Com o João Félix, não haja dúvidas que está um jogador excepcional. Temos que agradecer ao Porto, não é? Um jogador destes
temos que agradecer ao Porto, não é Pedro? Fica pelo Deco. Está bem, mas o Deco já foi há 20 anos. Pronto, então, cada qual na sua altura. O Manchester e o Mónaco também nos agradecem. Agora andava de bom jeito, não, o João Félix. Andava, claro que dava. É um valor inquestionável isso. Queres evidenciar mais algum jogador que se tenha destacado? Quero o Seferovic, este é um jogador. Até o próprio Samara estava dispensado, está a jogar bem. Assim, está tudo. Os resultados também ajudam, não é? Os resultados ajudam, mas é assim. O Benfica dá 6 ao Braga e toda a gente logo tratou de dizer que era a equipa B, que foi jeito, foi isto, foi aquilo. Mas depois dá 5 ao Boa Vista. E agora 4 ao Sporting, quer dizer, os resultados, estes resultados. Sim. O clube que o Benfica mais dificuldade teve em ganhar foi o Guimarães. Que por acaso o Porto não conseguiu ganhar. Certo. Não é? Por isso isto acho que é obra um treinador que vem da equipa B e em 5 jogos tem 5 vitórias e todas elas de forma quase expressiva. Quando da polémica da saída do Rui Vitória, sempre defende esta continuidade de Rui Vitória e sempre acreditaste... Eu não defendi a continuidade de Rui Vitória. Eu sou contra as chicotadas psicológicas. Não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa. Sabes que os benfiquistas nunca é bem a mesma coisa, não é? Não é. É vermelho. Não, é vermelho. Sim. Deixa-me fazer a pergunta então de outra forma. Tendo em conta a qualidade que o Benfica apresenta de momento ao nível de futebol, tendo em conta que essa qualidade aparece com uma mudança de treinador, a questão que eu te ponho é esta. Não só treinador e tática. Sim, mas, ou seja, a tática é desenhada pelo treinador. Sim, certo? Está bem. Ou seja, a questão que eu te quero pôr é muito simples, que é Rui Vitória não era treinador para o Benfica. Uma vez que Bruno Lage, em meia dúzia de semanas, e tu és o próprio, ainda agora acabaste de assumir que o Benfica está como nunca jogou. Tu também, se me viesses perguntar há meia dúzia de semanas sobre o Bruno Lage era treinador para o Benfica, não o conhecia. Pois, lá está. Não é? O que é que és que eu te digo? É a realidade. Agora já é o melhor do mundo. Tendo em conta os resultados. Não é que só não ser o melhor do mundo, tem resultados. Até agora tem resultados. Não estou a dizer que eu falo já. O Benfica está não, mas a praticar. podes falar. Não, mas que o futebol do Benfica neste momento é muito melhor do que foi praticado a quando de Rui Vitória a comandar a equipa. Sim, é lógico, só que só não vê quem não quer. Pronto, não é? É aí que eu quero chegar, ou seja, pelas tuas palavras, acho que eu e os ouvintes depreendemos que o Rui Vitória talvez não fosse o treinador indicado, tendo em conta até o plantel. Não estamos a pôr em questão a qualidade do treinador, mas se calhar para o plantel que o Benfica tem, o desenho tático de Rui Vitória não era o mais indicado para a equipa do Benfica. Não sei se terá sido só o desenho tático. Mas é um trabalho também de balneário. Exatamente, é isso. Mas que não foi, não. Ok. Pedro, como é que viste? Derby de ontem, o Benfica aproximar-se do Porto, está a 3 pontos. Os benfiquistas dizem bem, já só dependem deles. Como é que viste o jogo de ontem? Se efetivamente este Benfica te mete algum receio na luta pelo título, essencialmente isso. Não, pegando pela parte do fim, receio, não mete nenhum. Mete o mesmo que metia no início do campeonato. É um concorrente, se calhar o principal concorrente ao título, mas mesmo não mete medo nenhum. Desculpa, Pedro, há umas semanas atrás o futebol praticado pelo Benfica e o Vitória, enquanto o benfiquista é o próprio a assumir, não era um futebol vistoso. Toda a gente questionava a qualidade de futebol do Benfica. O que é certo é que nestas últimas semanas, com o Bruno Lage, a qualidade mudou, os golos começaram a aparecer e tu, a qualidade mudou. Como eu, sabes que muitas vezes os resultados alavancam as equipas. E neste momento parece que é isso que está a acontecer com o Benfica. Sim, é uma coisa, atenção, pode ser muito provavelmente uma coisa momentânea, até porque é normal. Se pegarmos no caso do Sporting, e discutimos aqui muitas vezes, e é pena notar aqui o Tony, porque senão era já das primeiras coisas que eu ia dizer,
que quando foi quando substituiu o Peseiro, o Kaiser, também era uma euforia. O Tony chegava aqui, era o Kaiser, era o Deus. Porquê? Porque os primeiros 4, 5 resultados não se acabaram, Vítor. 4, 5, espera aí. E o que é que eu dizia? Atenção que vocês ainda não tiveram um teste difícil. Ao primeiro teste difícil que eles tiveram, que foi o Vitória de Guimarães, perderam. Espera, eu estou a falar do Sporting. Estou a falar do Sporting. O que eu disse? Estou a fazer a analogia. Não. Estou a fazer a analogia com um bocado diferente, mas é a mesma coisa. E tu vais-me dizer, mas o Benfica, o Bruno Lage, jogou com adversários mais difíceis. Correto. O primeiro que jogou a sério foi o Porto. O que é que lhe aconteceu? Perdeu. Já te expliquei como é que perdeu. Perdeu. Já te expliquei que levaste um banho de bola. Isso é o teu banho de bola. Um banho de bola. É verdade. Aonde? É verdade. Na primeira parte vocês andaram a cheirar. Não é secretaria nenhuma. Perderam por 3, ou Vitor. Não foi 2-1, 0, foi 3. Com 2 gols em falta vossos. Um anulado de para nós. Isso é a tua opinião. Isso é a tua opinião. Agora, um banho de bola. Há imagens que eu provo. De resto, com quem aliás, com um barco até mete baixa psicológica, por isso... Porquê? Porque foi ameaçado pelo teu presidente. Claro. E depois a seguir teve que haver 2 varas. Eu só gostava de saber quem é que vai fiscalizar agora. Isso tem a ver com os resquícios do protecionismo que vocês tiveram durante algum tempo. E eles, para a vossa queda não ser tão grande, eles vão-vos aparando a queda e vão-vos dar algumas coisas, sabes? É todo teu, rapaz. Vocês é que têm os gols em fora de jogo, os gols fora do tempo. Este ano o protecionismo é todo teu. Não é nada. Eu disse que vocês vão ter em dobro aquilo que eles desejaram. Por isso, calma. A Liga da Verdade. Vês a Liga da Verdade. Outro, já estás a ficar com o Tony. Não é verdade. Mas a verdade de quem? Mas quem é que diz que é essa verdade? É quem? É os jornalistas do Record que dizem essa verdade? É do Record, é o Rui Santos. Olha, são tantos. Quem? São tantos. Que exemplos que foste buscar? Pois, eu sei. Mas para não perder, a analogia que eu estava a fazer, e tu vais-me dizer, mas jogou 2 vezes com o Vitória. Jogou. Quem? Não, 2 vezes com o Vitória, uma com o Braga, uma com o Sport, uma com o Porto e outra com o Boa Vista, rapaz. Onde é que jogou com o Braga, o Benfica? Não jogou com o Braga? Mas estás aí mais atrás. Isso foi com o Rui Vitória, não foi com o Bruno Lage. Estou a dizer com o Bruno Lage. O Braga foi com o Rui Vitória. Até não foi? Os 6-2? Foi, sim, senhora. Então, foi depois da Luz, foi ao Vitor. E, atenção, o Benfica teve momentos, nos 3 anos e meio, o Benfica teve momentos com o Rui Vitória idênticos a este do Lage. O Lage não está a fazer nada para ele além. O Lage teve 2 jogos com o Vitória, em que o Vitória dominou os 2 jogos. E o Benfica no fim marcou. Foi exatamente o contrário que se passou ontem com o Porto. O Porto dominou e não conseguiu marcar. O Vitória, quando jogou em 4-4-2, também ganhava. O Vitória? Quando começou mas também perdia. Mas também perdia, Vitória. Eu lembro de perder também. Mas isso é, tu estás dependente de um jogador. Muito provavelmente o Porto vai alterar agora o sistema tático. Porquê? Porque sem o Marega, muito provavelmente vai passar para o 4-3-3. Não sei que joga ali com o Alexandre, com o Soares. Um futuro muito negro. Não, mas foi como o ano passado. Não estou muito preocupado. Não, eu também não. Até porque o Benfica também vai perder, de certeza. Já ia perder contra a Boa Vista. Perderam mais do que nós até agora. Perderam mais do que nós até agora. Vou dizer deste novo Benfica que tu conheces. Mas este novo Benfica não é que novo Benfica. Houve uma mudança ali. Passou a jogar com 2 médios defensivos, quase 2 pivôs. O Gabriel, em troca com o Gelson, que é um 8 mais puro, cola ali um bocado ao Feijão ou ao Samaris, mais ao Samaris, porque o Feijão gosta de jogar melhor sozinho. Está lesionado? Sim, e está lesionado agora neste momento, mas a opção do Samaris é a mesma coisa, já é a mesma coisa. E depois colocou o João Félix. Aí é o único mérito, para já que eu dou, que o Rui Vitória não conseguiu ver, porque o João Félix tem lugar a jogar. E depois jogou no lugar deles o Pizzi e passou para a direita, encostou o Sálvio. Vitor, mas se vai muito da vontade do jogador. O Pizzi com o Rui Vitória andava-se a arrastar. E agora com o Lage já vai. Aliás, isto é uma escutada psicológica. É isto, Vitor. Os jogadores em geral reagem positivamente. O Gabriel, por exemplo, com o Rui Vitória jogou o quê? Não jogava. Vitor, mas quando jogou e às redes sociais e vias o que é que os adeptos diziam. Porque não chegaram meio. Quer dizer, acordou de um momento para o outro. Não, Vitor, isto tem o clube do seu treinador. Claro que o Benfica é diferente. Qual é a diferença? É o sistema tático. O sistema tático. Mas, sabes que muitas vezes os jogadores, quando há troca de treinadores, isso não é no Benfica, é geral. Muitas vezes aqueles jogadores que até estão mais apagados, com uma mudança de treinador,
tentam demonstrar que o treinador anterior estava equivocado relativamente à qualidade desse jogador. E até que se calhar começa a trabalhar... Mas o caso Samaris, o Samaris estava encostado não sei há quantos meses, não é? E agora, pá, parece que foi recuperado... Achas que o Samaris, quando o Fetcha estiver recuperado, que vai continuar, ou seja, que tira o lugar ao Fetcha na equipa titular do Benfica? Não é isso que eu estou a dizer é que ele parece outro jogador. Ok. Parece quem ele vira. Sim, mas está a jogar o jogador que estava ali encostado. Ontem o primeiro gol do Sporting, uma perca de bola dele, infantil. É dele ou do Pizzi? Não, é dele. É de Samaris. Por acaso também ali que era do Pizzi. Não, é de Samaris. É uma perca de bola infantil. Por exemplo, eu acho que o Feitos é muito melhor do que o Samaris. Eu falava-se que o Samaris podia vir para o Porto. Eu muito sinceramente não queria. Não é mau, não é um jogador mau, mas agora o Benfica tem melhor. Mas servia sempre para vocês lançarem e fazerem uma festa. O Benfica até tem, Vitor, se és atento, não digo que seja para já, nesta época, e se calhar até nem para a próxima, mas o Benfica tem o número 6 na formação, o Florentino. Ainda bem que estás a tocar nesse assunto, que era a próxima pergunta que eu queria fazer ao Vítor. Eu ontem prestei atenção às palavras de Bruno Lage, e quando se falou no mercado e na reestruturação do plantel do Benfica, ele evidenciou os reforços internos que adicionou ao Benfica, ou seja, jogadores formados no Benfica, que estavam a jogar na equipa B e que ele agora promoveu neste mercado de inverno à equipa A. A questão que eu te ponho, e ele ontem foi claro, a dizer que eram os reforços dele, e que, e bem, na minha opinião, e bem que ele até chegou ao ponto de dizer, se estes jogadores fossem de outros clubes, quanto é que o Benfica teria que pagar para poder contratar, embora sejam miúdos, que ainda não tenham demonstrado muito, mas já são jogadores com valor de mercado, tendo em conta a formação que tem. tem. No caso do João Félix, vai dar muito dinheiro. Tirando João Félix. Mas tem 19 anos. Não, estou a falar do João Félix, tem 19 anos. O Jota e o Florentino. Exatamente, o Florentino. E o guarda-redes. Mas o João Félix já está no plantel desde o início, fez a pré-época com o Benfica. O João Félix é um jogador tem 19 anos, é um miúdo. Sim, Vitor, mas ninguém está a pôr em causa o valor dele. Acho que, aliás, não é. Claro que ainda não é aquele jogador, para a idade que tem, sim, é um grande jogador, mas lá está. O Renato Sanches também era, e o que é que está agora? Há muitos jogadores, Vitor, muitos. Aliás, tu vais à lista dos Golden Boy, lá dos candidatos ao Golden Boy dos anos anteriores, e vês, contam-se por uma mão aqueles que singram, que dão alguma coisa como jogadores. É muito raro, Vitor, é muito raro. Mas eu digo-te, o João Félix não, eu acho que não engana, é como o Bernardo Silva. E tu não tem vistos que ele tem 2 lances, marca 2 gols ao Sport. E o anulou, que é para mim que não é falta. O Arte marcou falta, mas eu acho que é falta do jogador de Sporting. É falta do jogador de Sporting que faz dar o primeiro. É falta do Félix. Tirando isso, isto bem um golão e como é que o miúdo joga? Não é? Estás a falar no Ronaldo, que é um grande jogador, não é fácil marcar um gol assim daquela forma, não é? Não, atenção, eu não estou a tirar mérito nenhum ao João Félix. Estás a falar isso não é para Félix, mas já agora vou-te pôr assim a questão. Se acontece alguma coisa ao João Félix, o que é que tem? Este Benfica, como é que é? Este Benfica? Sim. O Laos, que é? Vem o Jota, opa, não. Isso é discursar Jesus. Vem o Jota. Quer dizer, vais formação, os dois despechavam. Mas tu não podes comparar nem o jogador, nem a influência que tem na equipa de um João Félix para um Jota. É que não podes, nunca o Jota vai ser um jogador como o João Félix. Não vai. Estas mais-valias, estes 4 reforços, é postar as fichas todas. Falar o Jota, mas não te esqueças que nós tens só um dos melhores jogadores no campeonato que está no banco. Quem? O Jonas. Vitor, o Jonas já foi passado. O Jonas podes contar com ele. Mas também sabes como é que podes. Mas era a questão que eu te queria colocar. Eu estava-te a dizer que ontem Bruno Lage menciona esses 3 reforços que vêm da equipa B, os jogadores formados no Seixal, e que, tendo em conta as palavras dele, são reforços de peso para a equipa do Benfica. Defende-se a teoria de Bruno Lage, que efetivamente os jogadores da formação poderão ser mais-valias
e trazer títulos, porque há muitos treinadores e treinadores conceituados que são da opinião que os jogadores podem ser muito bons, mas vindo da formação dificilmente as equipas conseguem ser campeãs com esses jogadores, em detrimento de jogadores com mais experiência que podem até nem ser tão bons tecnicamente, mas que a experiência traz outro tipo de qualidade à equipa e que faz com que as equipas sejam campeãs. A questão que eu te ponho é, defendes a teoria de Bruno Lage e estás contente com a promoção desses 3 jogadores, ou preferias que o Benfica tivesse ido ao mercado buscar jogadores de renome para colmatar algumas brechas no plantel? Defendo completamente a aposta na formação, porque eu ainda agora vi o Benfica ir buscar 2 jogadores, o Ferreira e o Castilho, para até ao fim do meio ano ter de os despachar, emprestar e vender. Quer dizer, isto quando a gente deixa-me só fazer uma pergunta para não te perderes. Há quantos anos é que o teu presidente diz que a aposta do Benfica é na formação? E achas que não tem apostado? Época passada o teu presidente, a aposta do Benfica é na formação. O que é que faz? Final da época vai buscar um caminhão de estrangeiros. Vamos dispensar todos em janeiro. Sabes quantos portugueses o Benfica tem a jogar na equipa? Vitor, não é essa pergunta. O teu clube não é essa pergunta que eu te faço. E é que o Benfica joga. Sabes quantos é que o Benfica tem? Mancos. Nacionais? Olha, o Pizzi, o Rafa, é só mancos. Estás a ver? Mas esses dois que estás a mencionar nem são da formação, no entanto. Não, estou a falar portugueses. É evidente que o Benfica. Estou a falar português. Pedro, isto é evidente. Sim, mas. Principalmente não sei o que é que ele está a falar. Uma aposta na prata da casa. Isso é sim, tem, mas estão a jogar as fichas todas no final do campeonato. Eu garanto a ti que se o Benfica não é campeão, os sócios, os adeptos caem todos em cima da direção e do treinador, porque em janeiro não foram buscar reforços. Os miúdos ainda são novos, ainda têm que ser integrados. Não pode ser assim. Acho, muito sinceramente acho. Aliás, porque eu tenho cuidado, Vitor. Eu tenho cuidado de ver e de ler o que vocês escrevem, os adeptos do Benfica. E é assim, no dia passam bestial a besta, e depois besta a bestial, que é uma coisa todos os dias é o maior. Perde, desgraçado. A seguir é logo. Quando depois a Darknet e. Aquilo é pior. Os adeptos, os verdadeiros adeptos, não é? Não, Vitor, mesmo os verdadeiros. Sim, mas já há muitos mesmo que. Sim, mas isso é algo radical. O Bruno Lage, atenção, que eu em graças. Olha, me surpreendeu. Olha para contigo, Vitor, porque as coisas estão fora. Nunca estava à espera de o Kaiser, lembras-te o Tony? O Tony nem punha os pés no chão, ele flutuava. Ele entrava aqui dentro, parecia que nas nuvens ele flutuava. O Kaiser é 5, 6, 7. Lá vocês lembram-se perfeitamente. E agora também continua a flutuar que nem aparece. Eu sempre disse: olha, atenção, que vais cheirar a terra. E é um bocado, eu não digo que o Lage seja a mesma coisa, mas. Vamos lá ver uma coisa. Eu também, se me perguntasse, eu nem sequer sabia, já te disse, não sabia que era o Lage. Agora já sei, pronto, já passou para a formação, já teve fora. O Lage é o ex-adjunto do Carvalhal. Ponto. E para já é só isso, mais nada. Ainda não é mais nada. Mas já passou para ainda não é mais nada. Sim, mas qual é o mérito? O que é que ele até agora foi ser ex-adjunto do Carvalhal, que treinou uma equipa da segunda liga e uma da primeira liga inglesa, chamada Swansea, que desceu. Parece-me para já não é mais nada. No final da época pode vir a ser um treinador do Benfica. Agora neste momento é o ex-adjunto do Carvalhal. Pelo menos que conhece o nosso futebol. Até porque eu acho que ele tem uma entrada má, e ele até não me parece uma pessoa, até um discurso, e lá está, mas o Rui Vitória também me enganou um bocado. E ele começa com um discurso, mas chegou a uma determinada altura. E eu acho que ele agora comprou uma guerra com os jornalistas, principalmente com a CMTV. Queres-te falar um discurso? Espera aí. Que é que diz aquele discurso que é preciso proteger os árbitros? Passado uma semana. Não, lá está, estás a descontextualizar o que ele disse. Estás a descontextualizar o que ele disse. Ele disse que os árbitros precisavam de proteção de quem?
das entidades relacionadas com a arbitragem. Foi, e dos clubes. Não, dos clubes. Agora, não foi dos clubes. Não, ele disse, vocês gostam de apanhar só aquele... Não nada. Não, vocês gostam de apanhar aquele... Não é. E depois, há de ver, de certeza absoluta que há de ver o Bruno Lage, de certeza que há de ver o Bruno Lage também. A tirar medalhas? Não, a tirar medalhas não, Vitor, para isso é preciso... Para isso é preciso ir à final, e quando não fores à final não tens medalha. Eu fiz parte do campo. Paciência. E já me perdi quase o que ia dizer. Estás a ver como é? Estavas a falar do Porto, ele provocou-te com o discurso de Sérgio Conceição na proteção à arbitragem. Não, estava a falar do discurso do Bruno Lage. Do Bruno Lage, sim. E ele comprou. Porquê? Porque eu acho que ele agora comprou uma guerra com os jornalistas. Está armado, esperto nas conferências de imprensa. Que é por ter dito ao contrato do ouvido? Porque eu, se fosse o jornalista, dizia-lhe assim: então agora pare de responder o que o seu clube manda responder e responda pela sua cabeça. E fazia-lhe uma pergunta. Exatamente a mesma coisa. Mas está-me a admirar que tu estás tão amigo agora da CM. Não, eu não estou da CM, eu estou a dizer qualquer... Não. Eu como já tive conferências de imprensa, digo que acho que é um desrespeito para com os jornalistas que estão ali daquele lado. É um desrespeito pela profissão. Ele simplesmente limitava-se. Não responde. O que é que chamas? Dizia, não responde. Sabes o que é respeito para ti nas conferêncies de imprensa? O que é? É que em alguns clubes que os jornalistas têm que fazer aquelas perguntas. Não, olha, se saem dali, estão a deixar de todas as vezes que eu lá estive, eu não vi condicionamento de perguntas não nenhumas. Há condicionamento. Não. Por acaso, eu nunca assisti. Está bem, mas olha, eu sei que há. Vai para qualquer clube fazer perguntas. Vitor, eu posso te dizer a experiência. Os clubes não gostam e tu vais ver como é que acontece. Falar da experiência, olha, estou com o Pedro. Às vezes que tive na sala de conferência de imprensa, até tivemos os dois. No teu clube? Não é no meu clube. E não fazes perguntas incómodas. Fizeste alguma vez? Já fizeste alguma pergunta incómoda? Já, ainda ontem o Sérgio Conceição foi confrontado com uma pergunta. Não, tu. Eu não, nem sequer. Ou algum de vocês que vão às conferências de imprensa. Não. Então não façam aconselhos. Nunca fiz. Não faço. Então não façam, senão depois lá me despeço. E os treinadores respondem. Agora, o que é certo, e o Pedro tem razão, eu já assisti a algumas conferências de imprensa no Estádio do Dragão, e vou ser muito sincero, há uma coisa que eu não gosto, mas sei que isso acontece em todos os estádios, que são selecionados mediante, suponho eu, o gosto... De uma forma democrática? Mediante o gosto... Mas isso também acontece no Benfica, no Sporting, no Braga... Mas eu falei nos três. Não, aquilo é assim. Eu dou a palavra aquilo é assim. Comunicação... Então eu explico isto muito facilmente. Eu explico muito facilmente. Quem faz perguntas... Só acabar, então tens que perceber... Sim. Que o Bruno Lage até pode não gostar daquele jornalista ou daquele meio, claro. Não queira responder, eles têm respondido da forma. Vitor, é muito fácil. Isto é muito fácil. E hoje vai-se já perceber que é quem faz perguntas: RTP, SIC, TVI, Sport TV, CMTV. CMTV quando está ou não está? Canal, BTV e Sporting TV. Não. Mas isso é assim, mas essas perguntas não. A conferência de imprensa para a BTV e para a Porto Canal é à parte. Eles não fazem. Já fizeram antes, não fazem. Não, já fizeram. Eles têm o privilégio de fazer antes. Mas já fazem perguntas também, que eu já vi. Não fazem. Isso é nas conferências de imprensa que não tem a ver a seguir aos jogos. Isso é em outros casos. É RTP, SIC, TVI e Sport TV. A CMTV, quando está, não faz. E depois, aleatoriamente, ou ao gosto, se calhar, o entendimento do diretor de comunicação, de quem está a coisa, um ou dois membros da imprensa escrita, que em geral, no Porto é o 00, e pode ser a Bola, por exemplo, a Bola TV às vezes faz, outras vezes não. Portanto, aí, claro que, Vitor, mas aí parte da estratégia. Mas isso são todos iguais, não vamos entrar por aí. Isto já viste de conferências de imprensa que os treinadores se passam com os jornalistas. Não precisas ir longe, não é? Não sei então porque é que estão a levantar o problema do Bruno Lage.
Não, foi não, o Bruno, não, porque ele quis ser. Não, Vítor, para quem está a chegar aliás, agora. Ele até lhe deu a oportunidade de fazer uma pergunta. Para quem está a chegar agora, olha, para quem está a chegar agora, eu dou-te já um exemplo muito concreto. Ele está a chegar agora. Ele está na altura de quê? Eu vou dizer uma coisa, um dos grandes trunfos do André Vilas Boas foi ter conquistado a imprensa logo de início. Outro senhor que tem a grande proteção da empresa é o Jorge Jesus. Sabes como é que ele vai conquistar a imprensa? Repara uma coisa. É dentro do relevado, rapaz. Repara uma coisa. Eu hoje peguei nos jornais todos e vi Vítor, a CMTV fez a folha ao Bruno Carvalho em 3 tempos. A CMTV fez a folha ao Bruno Carvalho em 3 tempos. Em 3 tempos? Por isso é que eu acho que demorou bastante. Repara, por isso é que eu te digo, o Bruno Lage, que não nada para fora de pé, porque a coisa está a correr bem. Porque quando correr mal, Vítor, vais ver no dia seguinte, na capa, aí não duvides, e na abertura de notícias, como foi com o Rui Vitória, o Rui Derrotas, vais ver, e depois vocês dizem, ei, olha para esta falta de... meu amigo, não se esqueceu na conferência de imprensa da falta de respeito que teve com o jornalista. Vamos a tudo isso. Vocês, Vítor, tu achas que algum... Repara uma coisa, eu vou mais longe. Dar o ataque cerrado que o Benfica é que foi... Eu vou mais longe. Perante milhões de pessoas, o teu clube deu-se à falta de respeito de ter lá um jornalista com carteira profissional, que eu não sei agora o número. Pedi ao meu amigo Bernardino Barros, que ele sabe o número de cor, mas para me ajudar, ele ajuda já. Porque eu vou dizer uma coisa: isso é que é uma pouca vergonha, Vítor. Isso sim é que é uma pouca vergonha. O meio de comunicação social não é o que a CMTV faz, é o que a BTV fez. Permitir que um senhor jornalista, com carteira de jornalista, dissesse ali perante milhões de pessoas, apelidasse Futebol Clube Porto, jogadores, diretores, e os diretores, ele dissesse aquilo do Pinta Costa, e pá, eu ainda percebi, a BTV, pá, já desejaram a morte ao homem, pá, era mais uma medalha para ele. Agora, os jogadores, bandidos, os jogadores estão de passagem aqui há um ano. Vítor, eu não sei o que é que Vítor, estou a falar de Valdemar Duarte, do jornalista da BTV que fez o relato do Benfica Porto Passo. Isso foi do menos, o Corja não foi o menos. O pior, que se chama cão, açaí. Isso é que é, Vítor, perto da CMTV, isso, coitado da CMTV, é um menino. Costumas ver a Sporting TV? Tem lá o Alberto, é muito parecido. O Alberto é muito parecido. Vítor. Já que estás a tocar nesse assunto, Vítor, como é que viste essa situação? Eu não ia tocar nesse assunto porque acho que é tão mau, mas já que o Pedro tocou, a situação do comentador da BTV, um jornalista, como o Pedro diz, credenciado a nível nacional, conhecido há muitos anos, no meio jornalista. Queres que diga o que é que eu já ouvi? Esse tipo de... O que é que eu ouvi já? Supostamente... Pior foi o teu comigo não dizer nada. Que te diga o que já ouvi de comentadores da Sport TV acerca do Benfica. O que é que ouviste? De certeza que não ouviste tratar jogadores por quem? Não, pior é que isso. Olha, acerca do Malheiro, sabes o que é que eu estou a falar? Malheiro, sim. Mas isso Malheiro... Mas isso Malheiro foi evento benfiquista. Estou a falar dos dois comentadores. Sim, da Sport TV. Está bem, ok, eu lembro da TVI. Mas nós na TVI somos constantemente, todas as semanas, há um jornalista qualquer, um pivô qualquer que se engana e é Futebol Clube Porco. Sim, não é? Também, por exemplo. Por acaso eu tenho conhecimento, não tinha uma das jornalistas disse que o Porto perdeu em Chaves. Por acaso eu tenho conhecimento que foi um engano da parte dela, mas estás a ver, são coisas que acontecem. Agora, o que aconteceu foi grave, mas mais grave foi o Benfica não ter tido nenhuma atitude. Não tem que ter. Então revê-se naquilo? Revê-se naquilo, o Benfica permite aquilo? Não, mas aquilo é normal? É a opinião dele. É normal? Não é do Benfica? Não é do Benfica? Ele não, desculpa, ele é um jornalista do Benfica. Ele não estava como comentador, ele estava como relatador. Não, ele não estava como comentador, não é como opinador. Não é como o Antunes. Não é como o Antunes que vai para lá e diz, insulta o Porto e os portistas do Piorio, mas é um opinador, a Benfica TV não tem nada a ver com aquilo. Ele está ali a responder pelo... Claro que o Palacino diz logo, não amigo, ele não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo. Agora, o Valdemar Duarte tanto, o Valdemar tem. Mas... Não,
Não. Com rodeios. Nem nunca. Eu estou aqui para falar de futebol. Vocês estão a falar. Vêm para aqui para falar destas coisas. Foz. Vocês não querem falar do Bolinha, não querem falar do Guimarães. Até agora a falar de Bolinha e já vamos falar do Guimarães. Ainda não falei de Bolinha. Não falaste? Então, não faz significa. Não, mas agora não falar bastante de João Félix. Pronto, já lá vais. Mas agora quero falar de Sporting, também tem uma palavra e um comentário a fazer do Sporting. Reveste nas declarações do comentador assalariado da BTV ou não te revês e achas que o Benfica deveria de alguma forma tratar-se desse episódio? Eu não me revejo, mesmo não sei até que ponto o Benfica tem se retratar, atenção. Tem? Tem. Então, quanto mais não seja dizer, olha, nós não temos responsabilidade nenhuma neste senhor e não nos devemos neste discurso. Uma cena com os Pedragões, com o macaco dos Pedragões, e quer dizer que o Porto tem que ser responsável por... Não, estás a confundir. Não é? Estás a confundir. Transmite o jogo, só que e o que se passou hoje também não foi com o macaco oficial do Porto. Não tem nada a ver, Vitor. É um exemplo. Não, estás a confundir as coisas, não tem nada a ver. Toda a razão, se disseste que o Fernando Madureira tinha ido ao Porto Canal e tinha feito o insultado ao Benfica, claro. Mas são situações completamente distintas. E aliás, eu não conheço. No Porto Canal não vês esse tipo de linguagem. A única coisa que eu tenho conhecimento é da história da Corja. Isso, agora o que se passou mais, o que foi mais dito. Não, é muito mais grave. É muito mais grave. Sim, acredito. É muito mais grave. E não sei, mas eu acho que muito sinceramente ele corre o risco mesmo de perder a carteira de jornalista. E como o Vitor diz... Vitor, mas isto é assim, e isto já não entrando nos campos pessoais mesmo, porque é uma pessoa... O problema é que começa-se a entrar por aí. Vitor, mas repara uma coisa, isso dito... Não é filho de boa gente. Imagina que tu ouvias, eras jogador de futebol e ouvias um comentador de uma estação de televisão que não interessa ser a BTV. É um comentador, é um jornalista, com uma carteira profissional de jornalista, que tem um código deontológico que tem que o seguir, porque senão pode ser penalizado. Estás a rir, mas é assim. Não, eu estou a rir porque quando falas em jornalistas, eu lembro tanto de alguns. Eu sinceramente não sei como é que não são, mas mesmo os comentadores afetos aos clubes que estão nas estações de televisão, que têm maior liberdade para poder, se calhar, dizer algum exagero, porque não representam o clube, nem estão em nenhum órgão afeto ao clube, certo? Do que não é verdade. Tu, quando vês os responsáveis pela comunicação dos clubes a fazer afirmações que fazem e a dizerem coisas que dizem. Não, mas Vitor, isto é estamos a falar do insulto. Não, isto é parte do insulto, não é. Atenção. Não, estamos a falar não é insulto. Não, estamos a falar de. Estamos a falar, não, Vitor. Estamos a chamar pelo nome, estamos a chamar pelo nome. Vocês estão acusados de corrupção e querem que chamemos o quê? Para vocês? Anjinhos? Acusados? Sim, vocês são acusados de corrupção pelo Ministério Público. Pronto, está bem. Portanto, que eu saiba. Não, há houve recurso. Vamos passar à frente. Vamos falar do. Não, houve recurso, estamos e depois. Então, querem que chamemos que é Anjinhos? Não, mas para já são suspeitos de corrupção, portanto, são suspeitos de ser bandidos. São suspeitos de ser bandidos. Estamos condenados para já. Agora, nunca vi o Filipe ou o Alex Telles bandido, mas bandido porquê? Quer dizer, é o que eles dizem, fogem do Brasil, tudo é bandido, e vejam aqui em Portugal, desgraçados, jogam a bola e são bandidos. E o Filipe, devia ter por um assignment. Mas o pior, este discurso, estas coisas, sabes o que é? É incitado pelos vossos avançados. É incitado, isto, Vitor, desculpa lá, mas isto é, ainda por cima. Eu quero falar do Guimarães. Sim, mas isto o que é? Isto é alimentado muito pelos vossos avançados. É antijogo. É pelos vossos avançados. Por exemplo, no Twitter, há um avançado vós. Vocês pagais 500 euros ou 600 euros por mês, que ontem, no calor, pá, eu percebo, naquela frega, na euforia diz, isto só para quando eles ficarem todos pendurados pelo pescoço. Não frequenta esse tipo de darknet. Mas que é isto? Isso para mim é darknet. Mas o teu clube frequenta, e é lá.
É lá que vocês não têm hipótese, é lá. É lá. Sabes porquê? Isso é para vocês. Sabes porquê? Não é o Rui Pinto. Sabes porquê? Porque lá que há um conjunto de pessoas, estás a ver, que se dedicam um bocado, estás a ver, e esse é o vosso problema. E esse foi o vosso problema. É que se dedicam um bocado a estudar e a divulgar os vossos podres, os vossos crimes. Mas espera aí, mas então foi Rui E é isso. Não, mas que Rui Pinto? O Rui Pinto está-se a rir. Não, estou a dizer que não é. Eu disse que não é o Rui Pinto. E não é o Rui Pinto. É um conjunto de pessoas, percebes? Que vocês não conseguem fugir. Vocês não isso é que a gente quer saber. Mas já ninguém quer saber dos e-mails do Benfica. Não, nem vocês. Não. Porque cada vez que se fala, todo mundo se ri de vocês outra vez. Por que é que nós não queremos? Todo mundo se ri de vocês, Vitor. Não vamos jogar. Estás a perceber? E vocês, quanto mais pontos perderem e sentirem o campeonato a ir à vida, mais vais falar nos e-mails, não vais ter outra coisa para falar. Sim, mas diz-me uma coisa. Já estás a dizer isso desde quando? Eu? Sim. Eu sempre disse que a segunda volta para teres cuidado. Desde quando? Desde o Natal, rapaz. Então não sei, pá. Eu disse cuidado com a segunda volta. Eu não sei. O ano passado já tremestes. Eu não sei. Eu sei, e o Luís dizia, vocês dependem só de vocês para serem campeões. Pois é. Mas tens que ganhar os jogos todos. E tu também. Não. Eu posso empatar um. Podes empatar um Posso. contra o Benfica. Não, pode ser contra o Benfica ou qualquer outro clube. Ok, não tem 3 pontos. Tem 3 pontos, posso empatar. Estou melhor. Olha, Poderias estar na minha posição ou poderias estar na posição do Porto ou no Benfica. Sexta-feira no Moreirense. Olha, empata já. diz-me lá uma coisa. Opa, eu hoje passei o dia todo a querer fazer esta pergunta ao Benfica. Desculpa lá. Tu preferias que o Benfica estivesse no lugar do Porto ou no lugar onde está? Eu? Sim. No lugar onde está. Preferias estar em segundo lugar onde está? Neste momento sim. E com a evolução que estamos a ter. Lindo. E com a evolução que estamos a ter, ao contrário de ti. Evolução. Estás com uma evolução. Vai cair aos bocados. Não já caiu ontem. Desculpa lá, mas eu aí vou ter que pegar nas palavras do benfiquista hoje, da Rádio Renascença, que eu ouvi, e que é verdade. O Benfica, ok, ganhou ao Sporting, é uma grande vitória, ir ao Alvalade ganhar 4-2. O Sporting não está, como jogou. Dá para embandeirar, eu isso percebo. Agora, daí ao passo de vocês, quer queiram, quer não, o Porto atualmente no Campeonato Nacional continua a ser líder do campeonato, está apurado para a Liga dos Campeões, está na meia final da Taça de Portugal, tal e qual como o Benfica não ganhou a Taça da Liga. Ou seja, em termos de currículo, o Porto, neste momento, está melhor que o Benfica. Eu entendo o teu ponto de vista e, enquanto benfiquista, com certeza pensaria exatamente da mesma forma que tu, que é o Benfica está a evoluir, está a melhorar, por isso mesmo, vai apanhar o Porto pela frente. Até este momento, eu estou a falar daqui para a frente, que é o que falta. Sim, mas estás a fazer porque até este momento, isso aconteceu com o Benfica, com o Vitória. Vocês quando chegaram 6-2 com o Braga, ninguém parava o Benfica. Os jogos do Porto, tu tem estado a cair bastante, está a perder gás. Mas eu estou a ouvir isso desde o início. Começou o campeonato, nós não vimos o campeonato das duas bolas. Eu estou ano passado. Mas tu ano passado dizias a mesma coisa. Não. Não dizia isto. Podia dizer que o Porto do ano passado não. Então nós tivemos com 5 pontos de vantagem do Benfica e vocês passaram-nos à frente. Passaram à frente. Eu como portista, você estava confortável há 2 semanas ou 3 estar com 7 pontos e neste momento estar a 3? Não, mas tu... Achas que estava confortável? Estava, era todo borradinho como vocês estão. Vitor, como tu estiveste à frente e depois passaste para 7 pontos atrás. E quanto aí? Estavas confortável? Estavas sempre confortável. Vocês estão a 7, vocês estão sempre confortáveis. Eu sou o salvador da pátria. Eu digo uma coisa. Vocês de manhã chegam. Vocês de manhã. Vocês estavam a fazer o Jonas. E o Seferovic até há uma semana atrás não valia nada. Há uma semana? Sim, há uma ou 15 dias atrás. Ia ser dispensado. Há 15 dias atrás. Na palavra de qualquer benfiquista, vocês até lhe chamavam o Esferovite. Não, é o Esferovite. Pronto, não é Esferovite, que ele não se chama Esferovite. Mas é mais fácil. Pronto, ok. E é um jogador que não entrava nas contas do plantel. Mas isso também acontece com o Porto. Atenção. Isso acontece com o Porto, acontece com o Sporting e vai acontecer sempre. Não é por aí. No entanto, vamos mudar de assunto, porque já dedicámos, ao contrário do que tu estás a dizer, já dedicámos muito tempo ao Benfica.
Não, mas eu só queria falar agora aqui uma coisa em relação do Sporting. É lamentável como é que um clube como o Sporting, que quer ser campeão, não é? Segundo o Presidente, uns dias antes ainda sonhava que ia ser campeão. Não, mas não é esse ano, não é este ano, pá, lá são vocês. O homem não disse, durante o mandato. Então, durante o mandato. Logo esta hora. Eu vi um compinho chateu a mandar o barro para a parede, só que ele tem azar porque tem sempre gente em cima. Vou estar essa de barato, mas é que nem campeão nem Liga dos Campeões. Seja Gil, pá. Ele acabou de perder, ou desenterrar todo. Estás a perceber? Porquê? Porque a Liga dos Campeões foi ao ar. Ou achas que tem a hipótese de ir? Não, muito difícil mesmo. Não tenho. Sabes, é assim. Já foi no ano passado, duas seguidas, da maneira que aquilo está. Vitor, mas não é isso que eu queria dizer. Falar de Sporting, o Sporting está pior do que tu estás a dizer. O Sporting está pior do que tu estás a dizer. Como é que assim, o Sporting também nunca vai a lado nenhum enquanto tiver presidentes que estejam ofuscados no Benfica. E isso o Sousa Sintra teve lá há pouco tempo, mas foi um gajo inteligente. O Sousa Sintra foi um dos principais obreiros desta desgraça que está agora a acontecer no Sporting. Um homem com outra experiência, com outra idade, com outra mentalidade. Assim, toda a gente sabe, quando a gente vem, um presidente que vem ter as declarações que teve em relação ao Benfica. Isso vem picar a equipa ainda mais e vem-se pôr a jeito. E depois dizer que a equipa dele que não presta. Numa véspera de um derby. Isso não ouvi. Que o Sporting não prestava? Acho que não disse também. Sim, disse que não é a equipa que eu escolhi, esta equipa não presta. Sim, disse que não presta. Não disse não presta. Disse que não foi a equipa que escolheu. Na véspera de um derby dizer isto, um presidente. Ele disse isso é consensual. Não foi ele que escolheu. Para mim, até fiquei todo Vitor, mas repara uma coisa. Tu viste o jogo? Está aqui em causa a entrevista. Claro. Ele até pode dizer do dia a seguir. Sim. Antes do jogo dizer aquilo. Por amor de Deus. Mas achas que isso nunca vi? Mas achas que isso influencia alguma coisa a equipa do Sporting? Eu? Aquilo não influenciou nada. Não sei. Tu pegas. Achas que não? Tu pegas Jefferson, André Pinto e o lateral direito, o Bruno Gaspar, os três não dão meio jogador, não dão meio. Vê lá. Eles não precisam de ser picados com nada, nem que o Presidente diga nada. É falta de qualidade. E ele está bem, o Presidente, a dizer que realmente não foi o plantel que escolheu. Mas o treinador foi. O plantel não foi, mas o treinador foi. Sim, o treinador foi. Agora o Sporting. Podias pôr cá o Mourinho, o Guardiola, trazer meia equipa do Manchester City. Esquece. O Sporting não tem saída. O Sporting eu apelido-os sem rumo. Eles estão sem rumo. Eles vão à deriva. De vez em quando apanham uma onda de feição e, visto o Tony na prancha, lá em cima da onda, é o Kaiser, mas a onda acaba. E lá vem eles para outra vez é mais. É assim, um clube que vive obcecado pelo vizinho ao lado não pode nunca ter futuro. Nunca. Eles preocupam-se mais. Se houvesse eleições, se houvesse eleições hoje, no dia 2, se houvesse eleições do Sporting, o Bruno Carvalho ganhava com 70%, 80%, outra vez. Porque o Sporting entrou nesta espiral. Aliás, onde é que ele veio? A escola mesmo. O Sporting parece-me aquele, quando tu numa sala. Não. Então não estava no banco, não era o médico do Bruno? Não fazia parte da equipa? Sim, fazia. Já fazia antes por um Carvalho lá está. Sim, o mal do Varandas é que vai ter pouco tempo ali à frente do Sporting, não tenho das dúvidas. Sim, claro, não tem a mínima hipótese de sobreviver nada. Não tem a mínima hipótese de sobreviver. O Varandas não tem a mínima hipótese. Mas se tirares o Varandas e meteres lá seja quem for, a não ser que seja outro Bruno Carvalho, que seja um Bruno Carvalho que nos primeiros tempos, percebes, que consiga pelo menos ter ali algum mexer naquilo, de resto esquece, vai ser os croquetes todos, vão andar lá todos, outras podes, sai croquete em Tarrissol, não tens a mínima hipótese. Mas olha que o Sousa Sintra, em pouco tempo que lá esteve, deitou a mão àquele. Não deitou nada. Quem escolheu o plantel? A crítica de Não, quem foi? Quem? O Acunha. Os principais deixou de sair. O Rui Patrício, o Gelson, o William Carvalho. Como é que eles se chamam? O Bruno Fernandes? Sim. O Bruno Fernandes. Olha uma coisa, aí também tens que escolher uma situação. Eu concordo contigo que dificilmente qualquer pessoa poderia ter feito melhor do que o que Sousa Sintra fez
tendo em conta a convulsão toda que havia no Sport. Pô, Mas não te esqueças, completamente à deriva aí. Segurou. aí os jogadores, é como no Porto, no Benfica, no Bayern, em qualquer clube no mundo, os jogadores olham ao lado monetário hoje em dia. E o que aconteceu para o regresso desses jogadores foi o Sousa Sintra também teve que lhes dar ou algum dinheiro por fora, Claro. ou Mas tu achas coisa da camisola? é o que eu estou a dizer. Ou Isso seja, é normal. os jogadores também regressaram, não foi pelo amor ao Sousa Sintra ou ao Sporting. A única saída do Foi ao lado Sporting, monetário. a única saída do Sporting, sabes quem era? Sabes qual é? Aí Não temos- vias esta entrevista que foi dada Sim. na semana do derby, o Sousa Sintra no cadaria. Não, fiz pior, foi sentar ao lado do teu presidente. Depois do teu presidente dizer que ele ia lá roubar os jogadores. Depois. E agora vi o meu sentado ao lado do teu. Há que ter. Não, mas não foi ao lado. Não foi ao lado. Não foi ao lado. Não, tinha um beco no meio. Não foi ao lado. Não foi ao lado. O meu presidente não se mistura. Achas? Não, foi, mas foi. O Sousa Sintra, isto é mal, muito mal. Mas muito mal mesmo, muito mal. Agora, falar do momento atual do Sporting, tenho pena do Tony não estar presente. Sabes qual é o futuro do Sporting? Como é que vocês viram a derrota? Deixa-me só para finalizar esta conversa do Sporting, antes de passarmos ao jogo mesmo. O futuro do Sporting passa por aqui. O futuro do Sporting passa por quarta-feira. Não, isso é o imediato. Eu não estou a dizer o imediato. Estou a dizer o futuro do Sporting. Os tempos passam. E a única solução para o Sporting é só uma. É um multimilionário árabe, desses, mas mesmo muito, não é? Desses que pega nas equipas, esse muito, pegar aqui e comprar o Sporting. E aí vai disputar outro problema que depois discutir mais tarde. Os chineses, seja quem for, o tailandês, aí vai disputar depois outro problema que depois tem a ver com o Benfica e o Porto conseguirem competir com ele, porque depois vai ter muito dinheiro. Porque se não é isso, repara uma coisa, é exatamente o que o Presidente da Liga Espanhola disse ano passado numa entrevista. O que vai acontecer é que o Porto e o Benfica vão começar a ir todos os anos à Liga dos Campeões e vão começar a ganhar 70, 80, 90, 100 milhões e vão começar a ter orçamentos de 200 e tal milhões e o Sporting ter orçamentos como o Braga de 60, 50, se tiver 50, 60, 50, 70. Agora, repara uma coisa, a distância vai ser tão grande que a única hipótese do Sporting vai ser essa. Ou então cai definitivamente naquela segunda linha e passa a disputar com o Braga, com o Guimarães e se calhar a não ser o favorito. Vitor, concordas, Pedro? Concordo, é assim, acho que infelizmente, já disse a minha opinião, o Sporting enquanto estiver a ser governado e a pensarem constantemente no outro clube que está ao lado, acho que... O que é que segura o Sporting? Olha, segura esta taça da Liga. Como é possível um clube ganhar 2 vezes a taça da Liga? Ganhar 2 vezes a taça da Liga, em que faz 10 jogos, 5 na primeira edição, 5 na segunda, e desses 10 jogos apenas ganha 3. Um contra o Feirense, um contra o Marítimo e outro contra o União da Madeira. 3 jogos. O Porto ganhou 5 e fechou 9 jogos. Quer dizer, na Final Four o Sporting não ganhou um jogo. Não ganhou um jogo. Passado não ganhou e... É o que eu estou a dizer. O que segura o Sporting neste momento é estas pequenas coisas. Foi ano passado a Taça da Liga, este ano vai dando um bocado de almofada, mas já ontem se viu no final do derby, já lenços brancos, já começa a haver assobios. E eu, para mim, o Frederico Varandas tem muito pouco tempo ali à frente do Sporting. Não tem a mínima capacidade. No dia que tiver que se bater com o Luís Filipe Vieira ou com o Pinta Costa, ou até mesmo com o António Salvador, ou até com o Júlio Mendes, não tem a mínima hipótese. Bem, temos 8 minutos para falar do Porto. E vou dar a palavra, Pedro. O Porto ontem, um jogo em Guimarães, um empate. A vitória do Benfica aproximou o Benfica do Porto. Neste momento estão 3 pontos a distanciar o Benfica do Porto. Como é que viste o jogo do Porto de ontem? E se achas, conforme o Vítor já aqui falou e já alguma comunicação social também menciona isso, se concordas que há um decréscimo de qualidade em termos do futebol praticado pelo Porto? Não. Não acho. Acho que o Porto, e como aqui os meus colegas de painel
há um ano e meio para cá vem dizendo que o Porto é uma equipa intervencionada, que não tem dinheiro para comprar reforços, ou seja, somos uma equipa limitada, e somos, em número de jogadores com qualidade. E isso o que é que equivale a dizer? Equivale a dizer que há ali jogadores em excesso, em esforço. Marega, Alex Telles, Herrera, Brahimi, porque jogam sempre os mesmos. E isso é um risco que o ano passado o Sérgio Conceição tinha mais uma ou duas opções que... Mas desculpa, eu vou ter que te rebater isso, tendo em conta até a última abertura do mercado, vocês foram buscar... do Porto. O Porto, no último mercado de inverno, que terminou na passada semana, foi buscar o Fernando, e pelos vistos, tudo escolhas ou pedidos expressos de Sérgio Conceição. Foi buscar o Fernando, mas eu até me ia referir à última contratação feita, já mesmo no término, que foi buscar o Laum ao Moreirense, um jogador que no final da época poderá custar cerca de 6 milhões de euros ao Porto. Ou seja, um jogador que joga no Moreirense, dispensado pelo Braga, que, quer queiramos, quer não, no início da época não teve lugar no plantel do Braga. Eu sei que é um jogador que Sérgio Conceição levou para o Braga, com certeza que Sérgio Conceição deposita grandes esperanças nele, eu isso não ponho dúvidas, e com certeza que vê nele qualidade suficiente para poder ser útil ao plantel do Porto. No entanto, um jogador comprado por 6 milhões de euros, não podemos dizer que o Porto, a nível financeiro, está intervencionado, ou o que quer que seja, porque senão com certeza teria que se cingir a valores muito mais baixos, e o tipo de mercado de jogador não, o Porto é assim, o Porto nesta altura está, agora nos moldes em que o negócio foi feito, o Porto ele vem por empréstimo. Sim, e no final da época vai pagar 6 milhões. Sim, mas no final da época já vai haver outro desafogo financeiro que não houve na anterior, nem muito menos na outra. Bem, mas é diferente. E hoje em dia, um jogador do Moreirense custar 6 milhões de euros ao Porto. Luís, um jogador do Portimonense custou 35 milhões ainda a semana passada. Isso não quer dizer nada, porque hoje em dia 7 milhões é a mesma coisa que 1,5 milhão há 3 anos atrás. Não duvides. Os negócios de 5, 6, 7 milhões vais começar a ver clubes mais pequenos a fazer. Mas muito. Aliás, de 2 milhões, 3 milhões já é uma coisa. A vender, a comprar, esquece. A vender, sim, a vender. Mas a comprar, já compra os jogadores perto de 1 milhão. Foi assim que o Braga fez. O Braga hoje em dia se calhar já compra jogadores de 5 milhões, mas começou a comprar uns de 1 milhão, enquanto a concorrência comprava de 100 mil, 50 mil. Sim. Isto é natural, estas coisas são naturais. Eu estava a dizer que o Porto é o cansaço de serem os mesmos jogadores. Ou seja, há peças que e as alternativas que ele foi agora buscar, eu resumo isto muito facilmente. Para mim, o Sérgio Conceição, não tem problemas nenhum em dizer, é um excelente treinador, tem coisas excelentes. Em termos de aquisição de jogadores, para mim é exatamente igual ao Vilas Boas e ao Mourinho. Não acerta. Nem todos podem ser perfeitos. Mas então depende do que estás a acabar de dizer, que as aquisições de inverno do Porto. Eu vou pensar nas do ano passado. E as do ano passado não foram, nem houve um que se aproveitasse. Sim, é isso que eu tenho que me agarrar. Agora, no final da época. Em cansaço, estás a falar em outros jogadores. Não é ir buscar dois que resolves o problema. Não, tu tens agora um problema. O Marega, a lesão do Marega, quem é que vai substituir o Marega? Não, a questão não é. Quem é que vai substituir o Marega? O Marega não há ninguém que o substitua. No Benfica, eu fiz também uma questão. Aliás, o João Félix magoa, só tens um jogador para substituir o João Félix. É o Jonas. Que tu vês que já há 10 anos para cá joga um jogo. Portanto, o Benfica sentiria dificuldades como o Porto vai sentir. Isto é ter um plantel curto. Até admira que o João Félix nos lesionou lá as bordoadas com o gol do Pepe. Vitor, também tem uma coisa. Exageram um bocado. Às vezes dão um toquezinho e ele atira-se a bola. É miúdo. Ele depois foi traçar o. O que eu quero, e peço desculpa pela minha insistência, Pedro, mas é assim: o Porto vem de uma série de 17 vitórias no campeonato, certo? 18. Está a 24 jogos sem perder. Pronto, está a 24 jogos sem perder. O que é certo é que Pepe chega ao Porto numa semana, é uma opção para o 11 titular da equipa, e não sai mais da equipa. Há uma alteração na defesa do Porto que, consenso geral,
tanto a nível de portistas como a nível da comunicação E social. coincide com a lesão do Maxi. O Porto tem uma defesa de betão e é considerada das melhores defesas da Europa e do mundo. O que é certo é que depois os resultados não traduzem isso. Ou seja, há essas alterações e os resultados são menos positivos. Menos positivos. Foi um empate com o Sporting e agora um empate com o Guimarães. São dois jogos que o Porto parece ganhar. Passando para a direita, acho que o Militão caiu bastante. Sim, ele rende mais. E ontem notava-se que ele estava... Vitor, mas quem é que tu tinhas para pôr o lateral direito? Quem é que tu tinhas para pôr o lateral direito? Pá, sei lá, vocês já jogaram com o Corona, já jogaram com... Mas o Corona não é solução. O Corona não é solução. É se tiver que ser, se tiver que ser. Agora, se tens ali um indivíduo que joga, às vezes, até na seleção brasileira, e jogava a lateral direito, o Militão, e que joga bem, atenção, ele agora rende mais a central. Rende mais a central. Mas tu Vitor, vai arrebentar. Dá-me mais 2, 3 jogos e tu vais ver Manafá, Filipe, Militão e Alex Telles. E o Pepe vai para o banco. Porque o Pepe não foi contratado para jogar todos os jogos. Se tiver que jogar, joga. Mas também não foi para ir para o banco, sabes como é? Vitor, é um internacional português, campeão da Europa. Opa, e para mim continua a ser um excelente jogador. Agora, se me disseres que funciona melhor a dupla Filipe Militão, claro, também já dá muito mais rotinada. Não duvido, mas para mim, olha para o que vai ser. E uma grande surpresa, e atenção, que há jogadores que eu gosto de dar benefício da dúvida, outros não dou assim muito para a negativa, mas para a positiva é muito difícil. E digo-te uma coisa, muito surpreendido com a atitude deste Manafá. E já com o jogo contra o Benfica, tinha gostado muito dele. No Porto é a mesma coisa, contra o Porto. E agora quando ele entrou, contra o Belenenses, que postura, que ali, roer ali. Portanto, eu acho que muito possivelmente podemos ter essa defesa. Digo eu. Sim, eu percebo. Agora, e é consensual. Mas, Luís, repara uma coisa. Desde que o Pepe entrou, eu percebo também. Quantos gols é que o Porto sofreu? Sofreu contra o Sporting, não sofreu nenhum. Sofreu um de penalti contra o Sporting. Sim, sofreu um de penalti. Estás na Liga, sofreu um contra o Benfica. Certo. Não sofreu mais. Portanto, agora que tu digas que. Mas também é natural. Primeiro o Pepe está a jogar ao lado esquerdo da defesa, que não é que ele jogava. Não sofreu nada. Isso é outro problema. Sofreu nada. O Benfica, da maneira que joga o Porto com a defesa. Ontem estava a ouvir um comentário que dizia que era inadmissível, e foi até ao Rodolfo, que estava a fazê-lo no jogo do Benfica, como é no lance de golo, que é golo, não é? Como é que é possível aparecer os jogadores todos do Benfica ali desmarcados, praticamente o Porto todo adiantado. Vitor, porque o Porto porque é o canto e o Porto pensa que acaba o jogo. Estávamos lá a ver o jogo. Toda a gente estava no estádio e pensava que ia ser o último lance da primeira parte, porque o árbitro... Até que o Oliver dá aquela... O tempo já estava muito além do desconto que o árbitro está, e toda a gente pensa que é marcado o canto e que o árbitro acaba o jogo. Não, estou a falar do lance do golo. Sim, é esse. Aos 46 minutos. Toda a gente está convencido que o árbitro que vai dar... E claro que num profissional de futebol, o profissional de futebol não pode ser como nós que estávamos nas bancadas a pensar que o árbitro ia terminar. Tem que estar... Ou seja, o árbitro termina quando achar que deve terminar. Mas 90% dos gols do Benfica são marcados como? Exatamente assim. E atenção, aí mérito do Lage. É mérito do Lage que o Rui Vitória teve muito tempo para aprender isto e não quis aprender. Aprendeu no início porque colou-se, porque isto era o que o Jorge Jesus fazia e que o Rui Vitória aproveitou no início. O que é que era? O Benfica cá atrás e depois 4 ou 5, vai ficar aos 4 e 5 apareceram lá dentro. E foi isto que o Rui Vitória descaracterizou a partir do momento em que ele se descolou, que é que ganha os 2 campeonatos e diz, não, agora vai ser o Rui Vitória, um Benfica a Rui Vitória, 4-3-3, pãe, na cabeça. Foi isto que aconteceu. Ok, Pedro, mas fala-me do jogo do Porto. Desculpa, não, e o Porto foi isto. O Porto ontem, acho que merecia ganhar, teve oportunidades mais que suficientes para ganhar, não teve também felicidade, também de mérito, e mérito também do Vitória, que também fez um bom jogo. Mas ao contrário, por exemplo, dos 2 jogos do Benfica em que o Vitória foi melhor que o Benfica e o Benfica acabou por marcar, ontem o Porto foi melhor que o Vitória e acabou por não marcar. Mas isto são, Luís, eu não compreendo o resultado da primeira volta, os 3-2 no Dragão, porque empatar 0-0 no Guimarães. Há 4 saídas difíceis que os clubes têm. Há 4 saídas que os clubes têm. É sempre. Por exemplo, no caso do Porto, Benfica, Sporting, Guimarães e Braga. No caso do Benfica, Sporting, Porto, Guimarães e Braga. E vocês ainda têm que vir a Braga e têm que vir aqui ao Dragão. Nós já só temos que ir a Braga. A Braga, mas tu não dizes que é a equipa B?
Não sei, agora que o Trolha se zangou com o empreiteiro, Ninguém vos percebe. agora vamos lá ver, o Porto foi logo lá buscar uns jogadores, eu não gosto muito que o Porto vá lá buscar jogadores, mas atenção, olha que o Salvador gosta muito de se dar com Deus e com o diabo. O problema de sabes qual é de Salvador? É que a vossa aliança com o Guimarães, e não há espaço para 3. Não temos aliança com o Guimarães. Não tem. As nossas alianças são. Isso aí, homenagem a terroir, dá sempre confusão. As nossas alianças são com os adeptos do Futebol Clube do Porto, que é a nossa única aliança. O Braga e vocês já foram tão amigos. Não sei o que é que se passou. Vitor, como o Porto e o Benfica já foram tão amigos, como o Porto e o Sporting já foram tão amigos, como o Benfica e o Sporting já foram tão amigos. Quer dizer, então, olha, tu vê lá, fora aquela pouca vergonha em 1980, fora aquela pouca vergonha que foi a final da Taça Portugal em 1980, Benfica-Porto, em que metade da bancada do Benfica era Benfica, outra metade era Sporting, cartazes, Benfica e Sporting juntos, Porto para a Taça das Feiras. Além disso, eu descobri esta semana uma coisa giríssima. Deixa-me só, para podermos acabar com isto, Luís, que é uma coisa, muito sinceramente, não sei se vocês... rivais uniram-se para ser goleados. Então corria o ano de 1900 e não sei quanto e troca o passo e jogou uma equipa Benfica Sporting contra os New Old Boys, levaram 5-0. Então o Benfica já jogou aquilo, sabes qual é o verdadeiro nome daquilo? Sporting Lisboa e Benfica. Era o nome ideal para o vosso clube, Sporting Lisboa e Benfica. Claro, então olha, está aqui. Benfica Sporting contra New Old Boys. Rivais uniram-se para ser goleados. Não sei para que é que tu vais ao passado, se agora tens a maior aliança todo o tempo com eles. Quem? O Sporting? Sim, o Sporting. Andas aí no beijinho há anos e agora querer derrubar o Benfica e agora... Vitor, nós damos bem com as pessoas de bem. Nós damos bem com as pessoas de bem. Damos bem com as pessoas de bem. O meu presidente não teve sentado ao lado do teu. Não foi isso que tu disseste. Então, olha... Para terminarmos o programa, Vitor, dá-me a tua opinião do jogo, muito rápido, do jogo de Porto ontem. Um bom jogo de futebol e extremamente difícil jogar em Guimarães. Guimarães, uma equipa que para mim, a nível físico, das melhores do campeonato, por isso é que se torna uma equipa complicada de jogar. Aquela lá casou. Não é só a caseira, assim, já há uns anos o Guimarães fisicamente tem sempre umas equipas muito complicadas. E o Porto, pronto, acabou por empatar bem. Podia ter marcado, mas acabou. Sim, há lá 2 ou 3 lances. O Arthur perdoou uma expulsão ao Torres, que não entendo como é que um árbitro num lance daqueles marca a falta e não dá amarelo, sinceramente. Porque era o segundo, no espaço de 5 minutos ele levava 2 amarelos e ia para a rua. Tu tens um jogador que se chama Ruben. Estou a falar do Porto. Ruben Dias. Cala-te um bocado. Todos os jogos só não arranca cabeças aos adversários. Desculpa, volta ao Benfica para ele falar. Não, termina, por favor, para terminarmos. Estavas a falar que o Oliver Torres devia ter sido expulso no jogo de ontem. Eu estou só a dizer isto porque, pronto, houve quem se viesse queixar da terceira equipa e acho que o Arte não teve interferência nenhuma no resultado. Não, nenhuma, nada. O Sr. Rui Costa a par do Sr. João Capela, é um árbitro que é uma categoria. Mas teve interferência ontem no resultado. É isso que estás a querer dizer. Vitor, não sei, mas deixa a arbitragem... Não sabes, não. A arbitragem não precisa ser só marcar um penalti. Eu quando vejo... Basta perdoar a expulsão. Eu desafio-te a isto. Tens razão, basta ter perdoado a expulsão. Um dos últimos lances do jogo, na meia-lua da grande área, o Otávio foi abalroado completamente pelo Ocasó. E se tu fores ver o relato no canal inglês, os comentadores ingleses, assim, unbelievable. Como é que isto acontece? Como é que o árbitro não pode marcar ali à beira dele? Ele levou um festo. Olha, os comentadores ingleses não percebem nada de bola. Claro. Não, deixa-me acabar. De bola em Portugal.
Exato. Eles percebem muito São de futebol realidades em Inglaterra. diferentes. E vê lá, e aquele lance, Porque para se é dizer. tipo a Inglaterra, o golo ontem do João Félix não tinha sido falta. Não Estás tinha a sido dizer, falta, não não. marcava. Não, porque não tinha VAR. Ah, pois é. Não tinha Bem, VAR. meus Vamos amigos, lá, então. vamos ficar por aqui, vamos terminar o programa. Estaríamos aqui o resto da noite a discutir todos os assuntos e houve muita coisa que, como todas as semanas acontece também, não temos tempo para falar. No entanto, agradeço-vos a presença dos dois. Espero para a semana já cá ter o Tony para poder também defender o seu Sporting. Sem rumo, a São está sem rumo. Mas como é que se Está pode perdido defender- depois da como é que se ponta pode rápida. defender o indefensável? Ele cá estará com certeza para vos dar essa resposta. Tenho a certeza que o Tony terá uma resposta plausível para vos dar. Vou-me despedir então de todos os ouvintes, desejando então uma excelente semana e, como sempre, na próxima segunda-feira, a partir das 23 horas, cá estaremos para mais uma edição da Voz do Adepto. Uma boa noite a todos e uma ótima semana. Então só aparece na quarta-feira ganhar ao Benfica. Aí